O ano era 1996. Uma mansão isolada nas montanhas Arklay guardava um segredo sombrio. Esse era o cenário do primeiro Resident Evil, um jogo que definiria um gênero. Os jogadores enfrentavam criaturas terríveis, como zumbis e cachorros mutantes. O jogo foi um sucesso instantâneo. Foi elogiado por sua atmosfera tensa e quebra-cabeças desafiadores. Resident Evil apresentou ao mundo o survival horror. Os recursos eram escassos. Cada bala contava. Isso criava uma sensação constante de pavor e vulnerabilidade. O jogo era uma aula magna de suspense, deixando os jogadores apavorados e querendo mais. Resident Evil não era apenas sobre sustos. Tinha uma história envolvente. O jogo seguia agentes especiais da polícia investigando uma série de assassinatos horríveis. Os jogadores descobriam uma conspiração envolvendo um vírus perigoso e uma corporação poderosa. O sucesso do primeiro jogo gerou uma franquia. Rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Resident Evil passou a influenciar inúmeros outros jogos, filmes e livros. A série continua a prosperar hoje, cativando novas gerações de fãs, com sua mistura única de terror e ação. Resident Evil 2, lançado em 1998, expandiu a fórmula do original. Este jogo apresentou novos personagens e ambientes. Os jogadores exploraram Raccoon City infestada de zumbis. Esta sequência solidificou o status da franquia como líder no gênero survival horror. Resident Evil 4, lançado em 2005, marcou uma mudança significativa para a série. Este jogo mudou o foco para a ação. Introduziu novas mecânicas de jogo, como o tiro por cima do ombro. Embora alguns puristas criticassem a mudança, Resident Evil 4 foi um triunfo da crítica e comercial. A franquia também fez sucesso com remakes. Resident Evil, lançado em 2002, reimaginou o jogo original com visuais impressionantes e jogabilidade aprimorada. Resident Evil 2, lançado em 2019, foi uma revisão completa. Usou tecnologia moderna para proporcionar uma experiência aterrorizante e inesquecível. Cada capítulo da série Resident Evil contribuiu para o seu legado, seja expandindo os limites do terror ou introduzindo mecânicas de jogo inovadoras. A franquia continua a evoluir e surpreender os fãs em todo o mundo. Resident Evil não apenas popularizou o survival horror, ajudou a moldar o cenário dos jogos. A série foi pioneira no uso de fundos pré-renderizados. Esses ambientes estáticos permitiam gráficos detalhados e uma sensação cinematográfica. Os ângulos fixos da câmera, embora às vezes frustrantes, aumentavam a tensão. Os jogadores nem sempre conseguiam ver o que estava por vir. Isso criava uma sensação constante de desconforto e forçava os jogadores a confiar em sua inteligência e recursos limitados. A série também popularizou o Zapping System. Isso permitia que os jogadores carregassem seu progresso para jogadas subsequentes. Isso incentivou a exploração e a experimentação. Os jogadores podiam experimentar diferentes armas e estratégias para sobreviver aos horrores que os aguardavam. A influência de Resident Evil pode ser vista em inúmeros outros jogos. De Silent Hill a Dead Space, a série deixou uma marca indelével no gênero de terror e além. O futuro de Resident Evil é brilhante. A franquia não mostra sinais de desaceleração. A cada novo lançamento, a Capcom continua a expandir os limites do que é possível em jogos de terror. A realidade virtual, ou VR, apresenta possibilidades emocionantes. Resident Evil 7, Biohazard adotou a tecnologia VR, proporcionando uma experiência imersiva e aterrorizante. Lançamentos futuros poderiam explorar ainda mais o potencial da VR. Eles poderiam criar encontros ainda mais realistas e aterrorizantes com o desconhecido. A franquia também poderia mergulhar mais fundo no terror psicológico. As entradas recentes exploraram temas de trauma e doença mental. Os jogos futuros poderiam expandir esses elementos, criando uma experiência mais sutil e perturbadora. Uma coisa é certa: Resident Evil continuará a evoluir. A disposição da franquia em adotar novas tecnologias e explorar novas vertentes do terror garante que ela continuará sendo uma força a ser reconhecida nos próximos anos.